segundo ano, tudo certinho com vocês? Vamos para mais uma aula de história? Lembrando dos nossos combinados. Lave sempre suas mãos e escolha aí um lugar bem confortável que você possa assistir às aulas, fazer as atividades e aprender muito, certo? E os materiais que nós vamos utilizar hoje: o caderno ou a folha para registrar a aula, lápis, borracha, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, tesoura, cola ou durex, certo? Se não tiver durex, pode ser fita crepe ou um ou outro. Palito de sorvete e uma cartolina. Mas se você não tiver a cartolina, pode ficar tranquilo. Dá para fazer também em folha de sulfite. Eu vou ensinar as duas maneiras, certo? Eu vou dar um tempo para você deixar esse material bem pertinho aí. Vamos relembrar o que aprendemos na aula passada, que teve como tema diferentes modos de se locomover. E a Vivi veio relembrar o que é locomoção. Locomoção se refere ao movimento realizado por uma pessoa, animal, aparelho ou máquina para mover-se de um lugar para o outro. Para se locomover, podemos utilizar nosso corpo ou os meios de transporte. Vimos os modos de locomoção com o corpo, como andar, rastejar, correr, rolar, pular, saltitar. E também vimos os modos de locomoção com transportes, que podem ser divididos em 3 categorias. O modo de locomoção pela terra, também chamado de terrestre, o modo de locomoção pelas águas,
que pode ser chamado de fluvial ou aquático, e o modo de locomoção pelo ar, que é chamado de aéreo. Na imagem aparecem esses 3 tipos de modos de locomoção. São os meios de transporte. Vimos que os primeiros seres humanos eram nômades, ou seja, eles não moravam em um só lugar. Eles mudavam muito e eles se deslocavam andando. Em alguma época, o ser humano começou a domesticar os animais e começaram a utilizá-los na agricultura. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso na aula de hoje. Também vimos sobre o transporte fluvial, ou seja, pelas águas, considerado um dos mais antigos da humanidade. Acredita-se que utilizava inicialmente os troncos, para depois surgir outros transportes pelos rios, mares, oceanos. Com a invenção da roda, cerca de 6.000 anos atrás, o desenvolvimento dos meios de transporte se intensificou, porque poderiam transportar mais mercadorias e pessoas com uma rapidez muito maior. E com a primeira revolução industrial, no século XVIII, expandiu a quantidade de meios de transporte a partir da invenção do motor a vapor, como por exemplo a locomotiva. Também vimos que com a criação do motor a combustível fóssil, como o petróleo, surgiu os automóveis. E um dos primeiros transportes aéreos foi o balão de ar quente. Depois veio outros, como o avião, o helicóptero e hoje em dia tem até os foguetes. Tudo isso nós vimos na aula passada. E a Vivi veio nos falar que nós vamos continuar com esse tema, diferentes modos de se locomover. E estamos na aula 17. Então pegue o seu caderno ou a sua folha, coloque a data que você está assistindo essa aula, aula 17, história e o tema. Diferentes modos de se locomover. Vou dar um tempo aí para você fazer. Vamos lá? E a Vivi já começa com uma pergunta. Você lembra como é chamado o ato de um animal mover um veículo ou um aparelho? Estudamos isso no ano passado. Lembra como é chamado? Se lembra? Parabéns! Se não lembra, olha lá, tração animal. A tração animal iniciou-se com a domesticação dos animais, o que possibilitou que eles fossem utilizados na agricultura e no transporte de pessoas e de carga. Hoje em dia é menos utilizado, pois em alguns lugares
os animais foram substituídos por máquinas e em outros são até proibidos. Vamos conhecer? Como já estudamos, o uso da tração animal é muito antigo. Como nós podemos ver na imagem, que representa uma comunidade agrícola em 1500 a.C. Para arar a terra, os agricultores usam o arado primário, o touro como força principal. Professora, touro até eu entendo, mas arado primário. O arado é uma ferramenta agrícola usado no preparo da terra que vai ser plantado, certo? Porque ele tem um equipamento que revolve a terra desmanchando, vamos assim dizer, as bolotas de terra, certo? Deixando ela descompactada, ou seja, mais fluida e fica mais fácil o plantio e o desenvolvimento das plantas, certo? Em países como a Índia, os bois e os búfalos são utilizados como tração animal com carroças. Transportam mais cargas que os trens, que é um dos meios de transportes terrestres mais utilizado nesses países, certo? Em regiões desérticas são utilizados como tração animal o dromedário, o camelo. Na imagem aparece um modo de locomoção com o camelo, que são animais de grandes porte, que pode passar longos períodos sem se alimentar ou até sem ingerir água, sem tomar água. Sua corcova é uma reserva de gordura que auxilia na época da escassez tanto de água como de alimentos. O elefante na África, ele é utilizado para carregar mercadorias ou até mesmo puxando máquinas e outros equipamentos. Na Tailândia, o passeio de elefante é uma atração turística. Os cães da raça Husky da Alasca ou Husky da Sibéria, Malamutes do Alasca, eles também são utilizados como tração animal puxando 3 nós, certo? Eles ajudam no deslocamento humano e das mercadorias em regiões árticas, ou seja, lugar que é muito frio e que tem neve. Esses são alguns animais que são utilizados como tração animal. Tem muitos outros, certo? E hoje nós vamos ver as vantagens e desvantagens desse modo de locomoção. Nós vamos ver lendo um texto. Vamos começar com as vantagens da tração animal. Autodeslocamento, reserva de força, grande adaptabilidade, podendo ser utilizado praticamente em qualquer serviço que exija força trativa em qualquer terreno. Pode ser reproduzido na própria propriedade. Consome, ao invés de combustível, alimentos produzidos na própria fazenda. Melhor qualidade do serviço realizado no campo. Aqui eu coloquei as vantagens pensando numa fazenda, numa área rural, certo? E vendo cada uma dessas vantagens, nós podemos ver que os animais podem se autodeslocar, ou seja, fazer o caminho até o serviço sozinho, desde que ele seja treinado. Que possuem uma grande força física, que ele se adapta bem em qualquer lugar. Pode se reproduzir, ou seja, ter filhotes que podem crescer e também ser utilizado como tração animal. Seu alimento vem do próprio lugar que ele habita e ele é um bom modo de locomoção no campo. Agora nós vamos ver as desvantagens. Vamos lá? Desvantagens da tração animal. Sua alimentação deve ser provida durante todo o dia, para um aproveitamento de 8 a 10 horas diárias. Durante o dia, o animal tem que fazer paradas para descanso. O grau de eficiência também é afetado pelas condições climáticas, principalmente calor excessivo, pelo estado de saúde, pela alimentação, pelo treinamento e etc. Desempenho mais lento do trabalho agrícola. Então, o animal, quando está com fome, ele para que ele possa se alimentar.
Por exemplo, um cavalo, ele pode parar, né, para pastar, conforme onde ele está trabalhando. Se ele vê ali que ele está com fome e vê um pasto, ele vai parar para se alimentar, certo? Isso também, ele tem que ter um tempo de descanso, não dá para ele trabalhar direto, certo? Ele não é uma máquina que trabalha então direto, ele precisa de tempo de descanso também. Outro aspecto é o clima. Se tiver calor demais, ele não vai produzir tanto. A mesma coisa se tiver frio demais ou até chovendo, certo? Então ele não vai ser tão produtivo. Ele é ótimo para trabalho no campo, mas o trabalho dele é mais lento que uma máquina. Porém, a gente tem que pensar que também é menos poluente do que uma máquina, certo? E olha o recadinho da Vivi. Temos que pensar que os trabalhadores têm seus direitos e devem ter condições adequadas para viver. E os animais também devem ser respeitados, tendo condições adequadas de vida, como momentos de descanso, alimentação e cuidados veterinários. Sem contar que alguns dos animais que eu mostrei, eles são selvagens e deveriam viver na natureza. Quando eles são usados como tração animal, eles são retirados do seu ambiente natural e muitas vezes maltratados para que tenha medo e obedeçam seu tratador. Isso não é legal. E olhe lá, em Curitiba há uma lei que proíbe a tração animal. Vamos conhecer? A Lei 14.741 de 2015, regulamentada pelo Decreto 80 de 2018, proíbe o uso de veículos de tração animal em Curitiba. Então, aqui nessa cidade, se você ver algum animal sendo utilizado para tração animal, você pode denunciar e os donos podem ser até multados, certo? Mas professora, por que da nossa cidade isso acontece, em outras não? Aí depende dos políticos de cada cidade. Mas aqui em Curitiba, tem que pensar que a maioria da cidade já é asfaltada, que não é um ambiente, um local ideal para que esses animais andem. É diferente de uma estrada com terra, certo? Esse é um dos motivos. É claro que tem muitos outros. Eu lembro, né, quando podia os animais de tração animal em Curitiba, muitas vezes eles eram maltratados. Isso não é legal, né? Se você vai utilizar esses animais, eles têm que ter todo um cuidado também. Tem que ter alimentação, tem que ter descanso. Como eu falei, até os cuidados veterinários, certo? E a Vivi teve uma ideia bem legal. Vamos conhecer como era o modo de locomoção no Brasil antigo? Então agora nós vamos pensar no Brasil bem antigamente. Como que era a locomoção? Vamos conhecer? Serpentina. O nome serpentina é por causa do enfeite na frente, no teto desse transporte. Aqui na frente, ó, parece algo enrolado. Sabe o que me lembra? A serpentina que a gente joga o carnaval, que é algo enrolado, é uma fita, certo? A serpentina era um meio de transporte de famílias ricas no início do século XIX. Era carregado por pessoas, os escravizados, que eram obrigados a carregar esse peso que devia ser bem grande e bem cansativo, certo? A sege. Sege, professora, que nome estranho. Na imagem a gente pode ver uma serpentina e uma sege, certo? A sege foi um dos primeiros veículos sobre rodas utilizados no Brasil, após a vinda da corte portuguesa para o Brasil, em 1808. E nessa época a circulação desse veículo aumentou tanto que levou a administração pública a adotar uma série de medidas para regulamentar a circulação. Também ela congestionava as ruas, porque a largura das ruas era limitada, e às vezes não dava para passar duas de cada vez. Então eu até brinco, essa época eles pensarem, né, a administração pública pensar em como ter essa locomoção melhor, pode até dizer que foi o primeiro código de trânsito do Brasil, certo?
veículo? O primeiro ônibus, que era um veículo de tração animal com cavalos, que assegurava o transporte público de passageiro nas grandes cidades. Isso durante o século XIX e início do século XX. E a Vivi agora quer saber da nossa cidade. Vamos conhecer como era o modo de locomoção em Curitiba antigamente. E nós vamos falar do carro de bois. Mas espera aí, vamos pensar um pouquinho antes desse modo de locomoção. Os primeiros meios de transportes usados nas trilhas que chegavam a Curitiba foram os lombos dos cavalos, das mulas. Essas trilhas eram percorridas por viajantes que percorriam longas distâncias. Depois que começou a cidade aqui, os primeiros carros que se aventuraram pelos precários caminhos eram os carros de bois. Bem interessante, né? E um número de bois para puxar uma carroça só. Apesar que se a gente for ver ali, a mercadoria era grande, precisava de bastante força, certo? A carroça. No final do século XIX e início do século XX, os carros de bois foram substituídos pelas carroças, introduzidas pelos migrantes europeus. Os poloneses, quando vieram para o Paraná, trouxeram a carroça puxada por 2 cavalos. Na época foi uma grande novidade. Tanto que esse modo de locomoção foi tão importante que foi registrado em painéis, como esse que fica na Travessa Nestor de Castro, no centro de Curitiba. É um mural de azulejos feito pelo artista Poti Lazarotto, que apresenta a Curitiba da época em que os imigrantes vinham de carroças vender seus produtos. E há registro que esse artista, o Poti Lazarotto, quando era menino, acompanhava sua avó na tarefa de trazer os alimentos da colônia para o centro da cidade de carroça para que possam ser vendidos, certo? E se a gente for ver ali também aparece a Igreja da Ordem e os Pinheiros do Paraná. Outro modo de locomoção inusitado em nossa cidade eram os primeiros bondes com tração animal. E olhem, bondes movidos a burro. A imagem mostra esse transporte na Avenida Rio Branco, que também fica no centro, em 1901, ou seja, há 121 anos atrás. E olha que ideia legal da Vivi. Vamos fazer uma atividade dos diferentes meios de transporte e para fazer essa atividade nós vamos precisar dos seguintes materiais: cartolina, o papel cartão, ou se você não tiver, pode ser o papel sulfite, como eu falei lá no início. Eu vou ensinar das duas maneiras: tesoura, cola ou fita crepe, durex, canetinha, lápis de cor ou giz de cera, palito de sorvete. Eu vou dar um tempo aí para você deixar tudo pertinho enquanto eu me organizo aqui para a gente começar, certo? Então, nós vamos fazer fantoches dos meios de transporte, certo? Você pode fazer ou com a folha, que eu falei de sulfite, ou com a cartolina. Se for com a cartolina, você vai pegar a sua cartolina e vai tirar uma tira, ou vai recortar uma tira, certo? Essa parte grande você guarda para depois, que nós vamos utilizar depois. E aqui nessa parte aqui, você vai desenhar os meios de transporte. Mas aqui nós vamos fazer um combinado. Você tem que fazer os meios de transporte dos 3 tipos: terrestres, fluviais ou aquáticos e aéreos, certo?
você vai desenhar eles. Ó. Quantos você quiser. Depois de desenhar, você vai pintar e recortar. Eu já tenho alguns prontos aqui, ó. Fiz aqui um carro, um avião e um navio, certo? Depois que você fizer isso, pega lá o seu palito. Nós vamos fazer um fantoche de palito e você vai colar ou com a fita crepe atrás. Eu vou usar a fita durex, ó. Recorto uma parte e vou fixar esse palito atrás. Para ficar bem firme, até vou colocar 2, ó. E já está pronto, então, o meu fantoche dos meios de transporte. Posso fazer de vários, ó. Dos meios de transporte terrestre, eu fiz do carro, fiz o ônibus e fiz também a moto, certo? Agora vamos para o meio de transporte aéreo. Vamos fazer lá no avião. Pega o palito, passa a cola ou fixa com fita crepe ou durex. Já está pronto esse. Dos meios de transporte aéreos, eu fiz o avião, fiz o paraquedas ali com o paraquedista e também fiz um helicóptero. E vamos para os meios de transportes fluviais ou aquático. Aqui, um iate, um navio. Vamos fixar o palito. Aqui acho que vai precisar de mais um pedacinho. E está pronto, certo? Também fiz um barco e um submarino. Então agora você vai fazer os seus fantoches. Professora, precisa fazer igual os seus? Não, aí você vai usar a sua criatividade, a sua imaginação. Só que eu quero um meio de transporte terrestre, um aquático e um aéreo, certo? Vou dar um tempo aí para você fazer.
daí, já terminou os seus fantoches dos meios de transporte? Terrestres, aquáticos e aéreos? Agora nós vamos fazer a seguinte atividade. Olha lá o que a Vivi veio nos falar. Agora vamos fazer uma paisagem, cenário para os fantoches dos diferentes modos de locomoção. Então, agora você vai utilizar aquela outra parte da cartolina. Nessa parte você vai fazer um desenho.
um desenho de uma paisagem, de um cenário. Só que tem uma coisa, nesse cenário tem que aparecer o ar, a água e a terra, certo? Eu já trouxe um aqui, ó. Pronto. Então, tem a parte do ar, da água e da terra. Mas você percebeu que tem uma coisa diferente aqui? Ele está cortado. Sim, ele está cortado. Depois que você desenhar, você vai escolher alguns lugares, vai pegar um lápis com a ponta bem afiada, fazer um furinho, pegar uma tesoura e fazer cortes, certo? Então, eu fiz uma aqui para os modos de locomoção aéreo, fiz outro aqui, ó, para os modos de locomoção aquáticos fluviais e outro aqui para os terrestres. Vou colocar aqui do lado, ó. Mas por que essas linhas, esses cortes? Eu vou pegar o meu fantoche, ó, e vou colocar aqui. Porque daí eu vou conseguir fazer que ele faça um caminho. Ó, agora eu vou pôr lá um barquinho. Certo? A mesma coisa o avião, só que agora eu vou pôr desse lado, porque o avião está voando para esse lado aqui. Combinado? Ah, professora, mas eu não tenho a cartolina para fazer. Daí você vai pegar folhas, só que agora vai ter que fazer separado, porque senão ali dá para fazer o fantoche porque é grande. E vou fazer o aéreo, ó, desenhei aqui uma nuvem e fiz a mesma coisa. Fiz um furinho com a ponta do lápis, recortei, certo? E agora posso colocar aqui, ó, meu modo de locomoção. Mesma coisa nos outros, ó. Uma paisagem com um caminho, ou seja, aqui eu tô vendo o chão, a terra, terrestres. Vou colocar ali no meu fantoche e vou fazer ele caminhar, certo? Aqui, ó, fiz uma paisagem em uma praia. Vou pegar meu modo de locomoção aquático, colocar onde eu cortei ali e vou fazer ele andar, certo? Então eu vou dar um tempo para você fazer o cenário e fazer esse recorte para colocar o seu fantoche.
já fez o seu cenário para os seus fantoches e além de ser uma atividade, é bem legal para a gente brincar, inventar histórias, certo? E a nossa aula terminou. Nos encontramos na próxima aula. Se cuide!